Fala pessoal, estamos começando mais um programa de Luca Entrevista aqui na TV 247. Como vocês sabem, todo dia tem uma entrevista bacana aqui do The Luca Entrevista aqui na TV 247. Hoje eu vou conversar com... Peraí que eu deixei meu áudio ligado. Pronto. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro muito, estou tendo muito prazer de conversar com ela aqui no The Luca Entrevista. Eu vou conversar com a professora do curso de jornalismo da UFPB, doutora em semiótica, e também uma ativista do movimento cego, a professora Joana Bellarmino. Joana, muito obrigado por estar participando aqui do The Luca Entrevista. Eu queria começar falando um pouquinho sobre você. Queria que você se apresentasse e queria que você... porque eu já vi gente comentando aqui, movimento cego, deficiente visual, como é que a gente se refere às pessoas cegas de uma forma correta? Boa noite, Joana, obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, De Luca, muito satisfeita de estar aqui com você hoje, nesse dia histórico. Eu sou a professora Joana Bellarmino de Souza, eu sou formada em jornalismo, eu sou ativista social, eu dou aula nos cursos de graduação e pós-graduação de jornalismo da UFPB. E, além de tudo, eu sou ativista do movimento de cegos. Eu tenho um blog que se chama barradosnobraille.net, e é uma brincadeira que a gente faz. E, De Luca, essa coisa de como se referir a uma pessoa cega. A palavra é essa mesmo, cego, não tem problema. O que a gente não gosta é do preconceito institucional, é da falta de acessibilidade, mas a palavra é essa mesmo, é pessoa cega, cego, pessoa com deficiência visual, tudo tá valendo. Certo. Então, Joana, a gente conversa muito pelas redes sociais e eu vejo que você fala bastante sobre esse governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro. Entre as primeiras medidas que o presidente tem proposto está a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência é especialmente cruel com as pessoas com deficiência, né? Essa reforma aumenta o tempo de contribuição para os trabalhadores com deficiência para 35 anos, independentemente do gênero e do grau da deficiência. A proposta não mexe com a aposentadoria por idade, que é de 60 para homens e 55 para mulheres, mas mexe com a outra proposta. Para uma mulher com deficiência de alto grau se aposentar com benefício integral, ela vai precisar de 20 anos de contribuição no INSS, e se a PEC for aprovada, ela vai precisar trabalhar mais 15 anos, vai precisar contribuir 35 anos. Hoje, a regra é 20 anos. Já os homens com deficiência de alto grau, hoje se aposentam com 25 anos de contribuição. Se a PEC for aprovada, eles vão ter que trabalhar mais 10 anos. Queria saber como é que você vê esse ataque do Bolsonaro, não só aos trabalhadores, tipo, de uma forma geral, mas especialmente com os trabalhadores com deficiência. Eu vejo com muita preocupação, porque as pessoas com deficiência, às vezes, elas sofrem muitos desgastes no trabalho, porque, em geral, elas têm que lutar pelo emprego e depois elas têm que lutar pela acessibilidade no emprego. Então, às vezes, isso desgasta muito. E aí, uma outra preocupação que vem com essa reforma assassina do presidente Bolsonaro é a questão do BPC. Por exemplo, a mídia está dizendo, não, o BPC é para idosos, ele agora vai pagar 400 e poucos reais. Não, o BPC envolve toda aquela pessoa com deficiência de baixíssima renda, né? E são muitos no Brasil, e as pessoas idosas. Então, nós estamos preocupados, sim. E outra coisa, De Luca, a pessoa com deficiência também, a população com deficiência do Brasil está envelhecendo. E é uma preocupação muito grande, e eu penso que nós temos que nos mobilizar, discutir, compreender o massacre que essa reforma poderá trazer para as nossas vidas. A gente tem um outro ponto para falar, e, gente, está muito saturada a minha luz, eu não sei porquê, tem gente falando aqui. Ontem estava normal, hoje a luz está completamente saturada, vamos ver se com o passar do programa eu consigo mexer na minha luz aqui. Quero aproveitar para ler alguns comentários aqui. Cadê? Josi Negreiros, a Josi falou isso aqui, Walter Sanguebon, Lídia Brito, quem mais? Magda Famil, Magna Moreira, Gianni Nanini, Rosa Maria, Inês Braschi,
agradecendo a todo mundo aqui, Cida Jimenez, agradecendo a todo mundo que está assistindo, lembrando, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, e também para vocês virarem sócios aqui do nosso, sócios não, membros do nosso 247, sócio, o Léo Atucho não está aceitando ainda, virarem membros aqui do canal, aqui embaixo tem um quadradinho azul, seja membro, é só clicar e você vira membro do nosso canal, quem puder ajudar ainda mais, vire um assinante solidário, brasil247.com.br/apoio. Cadê? A Mariana Siqueira mandou aqui, boa noite, Manes, boa noite, Deluca, beijo de Roraima. Beijo, minha filha. E aí, Joana, além do tema da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro também suspendeu as reuniões do CONAD, né? O CONAD, o Conselho Nacional de Direito das Pessoas com Deficiência, é um órgão que possui composição paritária entre sociedade civil e governo, garantindo a legitimidade das ações deliberadas nessas instâncias de prosseguimento. E o presidente Jair Bolsonaro suspendeu as reuniões. Como é que vocês, desse movimento de pessoas com deficiência, têm visto mais esse ataque, né? Já que quando o Bolsonaro foi eleito, a primeira-dama fez libras, tem todo um processo de inclusão tipo da pessoa com deficiência, que parecia estar dentro da pauta do Bolsonaro, mas aparentemente ficou só no discurso, né? Sim, claro que foi importante aquele gesto dela, mas ficou como uma encenação, porque, na verdade, há uma preocupação muito grande no CONAD, porque os governos Lula e Dilma foram governos que fortaleceram a participação das pessoas com deficiência nas políticas de controle social através dos conselhos da saúde, da educação, o CONAD, que é uma importante conquista. Então, agora não se sabe, as pessoas estão preocupadas, já houve, a ONCB já divulgou nota, não é? E as pessoas com deficiência de todo o país querem que haja a volta das reuniões periódicas do CONAD, que é um conselho importante de assessoramento do governo, é um conselho paritário e de assessoramento e de fiscalização das políticas governamentais. Mas parece que ele não gosta muito de ser fiscalizado, né? Joana, a gente também tem uma outra notícia em relação às pessoas com deficiência. Hoje, na verdade, as comissões na Câmara dos Deputados e no Senado começaram a ser definidas. E a gente viu que a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ficou com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, um deputado conservador, do mesmo partido do Marco Feliciano, aliás, do ex-partido do Marco Feliciano, agora o Marco Feliciano está no Podemos, se eu não me engano. Como é que você avalia a escolha de um nome conservador, de um partido conservador, para uma pasta que trata de direitos humanos e especialmente de minorias, né? Já que essas pautas de minoria não costumam estar na ordem do dia desses partidos? É lamentável. Inclusive, nós temos o primeiro deputado cego na Câmara dos Deputados, que é o Rigoni, que tem uma posição muito legal. E, lamentavelmente, o que a gente assiste é a transposição do pensamento progressista para um pensamento de direita. Isso vai acontecer nas secretarias, isso vai acontecer nas comissões, a universidade está sofrendo de ontem para cá um ataque maciço, o que significa dizer que é a ascensão do pensamento fascista de direita no país, e em todas as instâncias. Joana, mesmo que a gente tenha agora mais momentos difíceis em relação às pessoas com deficiência, a vida das pessoas com deficiência nunca foi fácil no Brasil, né? Hoje em dia, a gente está em 2019, você é uma mulher jornalista, escreve para o seu blog, escreve para veículos de comunicação, é professora. Quais são as principais dificuldades que ainda são impostas na vida das pessoas cegas aqui no Brasil? Existe o chamado preconceito institucional, ou seja, os planejamentos, os projetos, eles só vêm pensar na pessoa com deficiência quando eles já foram finalizados.
Então, isso é um problema muito grande. E as conquistas que nós alcançamos foi a partir de muita luta. Por exemplo, a Convenção da ONU, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que virou a LBI, tudo isso é fruto de muita batalha, não é? E, na verdade, eu acho que eu diria que mesmo o capitalismo ele não vê a pessoa com deficiência como mão de obra ativa, produtiva, como consumidor. Então, quando as coisas chegam para nós, elas chegam nós estamos sempre no fim da fila. Então, isso ainda é um problema muito grave. Eu sou do movimento LGBT, como você sabe, e dentro do movimento LGBT a gente acabou vendo muitos homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais votando no Jair Bolsonaro, fazendo campanha para o Jair Bolsonaro, apesar de todo o histórico que ele tem em relação a um desprezo em relação aos direitos das minorias. No movimento das pessoas cegas, isso também aconteceu, mesmo sendo um presidente, uma pessoa que tenha tanto contra as minorias, a gente teve grupos de cegos organizados que votaram no Bolsonaro, fizeram campanha para ele? Sim, e lamentavelmente difundiram fake news, defenderam essas ideias nefastas, não é? Porque as pessoas cegas, elas estão dentro da cultura mais geral. Então, também aqui no nosso grupo, no nosso coletivo, há uma diversidade muito grande. Mas o que a gente lamenta mesmo é a defesa desse pensamento nefasto, não é? E as pessoas se organizarem até para barganhar poder também dentro do governo Bolsonaro, lamentavelmente. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, Joana. Luciano Costa diz, Bozo é demoníaco. Magna Moreira diz, muito triste. Quem não votou nesse sujeito passa tanta vergonha e desprezo por parte desse governo. A Sônia Mourão, essa querida, um beijo para você, Sônia Mourão. Todo o programa ela está aqui. A Josi Negreiros também está todo o programa para para não ser injusto aqui com o pessoal que assiste. O João Diniz disse que você foi a professora dele na UFPB. Olha que maravilha, beijo, João. Quem mais? Tem mais gente aqui. A Magda Família já tinha falado. É isso. Joana, você... Eu queria até fazer uma correção, que eu pensava que você tinha sido meu aluno também, mas não foi, né? Infelizmente não fui. Eu queria muito ter sido, mas infelizmente não fui. Mandar um beijo também para a Salete Santos, que também acabou de mandar um beijo aqui nos comentários. Beijo. Joana, você faz parte de um grupo de pessoas cegas em apoio do presidente Lula. Você estava contando para mim que vocês têm, inclusive, uma caravana programada para o dia 30 para ir até Curitiba, para entregar uma carta em braille para o presidente Lula. Explica para mim como é que funciona esse grupo que você faz parte e que movimento é esse que vocês estão fazendo. De Luca é um dos movimentos mais bonitos da história da cultura brasileira e do coletivo das pessoas cegas, porque é um movimento espontâneo, é um movimento organizado pelo WhatsApp, e esse movimento ele nasceu do inconformismo, da injustiça de termos o nosso presidente Lula encarcerado. Então, são pessoas cegas de todo o Brasil, pessoas apartidárias, algumas estão nos partidos de esquerda, outras não, vieram pelo inconformismo, por não se conformarem com essa injustiça do nosso presidente estar preso. E isso começou no início de fevereiro, de forma espontânea, e aí, De Luca, nós já fizemos uma carta que vamos entregar ao presidente Lula, essa carta em braille, em tipos ampliados, que é para as pessoas de baixa visão, em libras e audiodescrição. Então, o presidente vai receber todos esses formatos e nós estaremos lá no dia 30 de abril, por nossa conta, cada um se esforçou, cada um reuniu o que tinha, milhas, né? E nós vamos estar lá para dizer bom dia, boa tarde, boa noite ao presidente Lula. E mais, a gente quer que esse documento chegue à Organização das Nações Unidas, chegue à OEA, porque a gente também quer um movimento
cegos por Lula livre, também quer que o nosso presidente, que foi premiado hoje, nós queremos que ele receba o Prêmio Nobel da Paz. Joana, e o que tem nessa carta que vocês vão levar para o Lula? Qual é tipo, o conteúdo, mais ou menos? Essa carta, ela reúne, primeiro, o nosso afeto, a gente vai levar nosso afeto, a nossa solidariedade, porque o presidente Lula tem sofrido coisas que são inimagináveis para uma pessoa encarcerada, né? E ela reúne a nossa gratidão por todos os avanços que o coletivo das pessoas com deficiência alcançou nos governos Lula e Dilma, e ela fala da nossa indignação pela injustiça, fala um pouco sobre o alinhamento com a política bolsonarista, o alinhamento do nosso país ao capital mundial, o alinhamento, a luta por tornar a América Latina um quintal, claro que nós não dizemos dessa maneira, né? Nós fomos bastante elegantes, a carta está muito bem escrita, foi uma comissão de companheiros que se reuniu. Então, reúne afeto, gratidão e indignação por essa situação que o presidente está vivendo. Joana, você também é professora universitária, além de ser escritora, além de ter o seu blog, você também é professora universitária, e as universidades têm passado por duros ataques, né? O que a gente tem visto é que o governo do Jair Bolsonaro tem um olhar especial em relação à educação, para poder especificamente atacar o que ele considera marxismo cultural, ideologia de gênero. Dentro da universidade, como é que você tem visto esses movimentos para tomar a universidade com esse pensamento conservador? Com muita preocupação, muita tristeza, mas eu te digo, a universidade é um polo de pensamento livre. Nós vamos nos manter firmes, embora a gente saiba que a batalha vai ser dura, não é? Mas nós vamos nos manter firmes porque a universidade é um espaço do pensamento livre, da livre expressão. Isso que o Bolsonaro diz, que nós formamos os nossos alunos para a esquerda, é uma mentira. As universidades hoje, por exemplo, os cursos de jornalismo, estão assentadas muitas vezes no pensamento norte-americano, que é um pensamento positivista, mas nós fazemos o contraponto. Então, é isso que a direita não aceita. A universidade ela faz o contraponto, ela mostra os vários caminhos e depois a gente discute, debate. Na minha sala de aula, por exemplo, todas as visões são permitidas. Eu sou uma professora cega, mas na minha sala de aula todas as visões estão permitidas. Agora, claro, vai se ouvir o contraditório. Eu estou muito preocupada, não sei se a gente tem tempo, estou muito preocupada com a imprensa brasileira, eu, professora de jornalismo, porque a imprensa brasileira não há o contraditório. E o trabalho que vocês fazem é fundamental, mas ele chega a quem? As pessoas que são mais esclarecidas. Enquanto que a imprensa brasileira está falando para a massa, um jornalismo declaratório, um jornalismo sem um naco sequer de reflexão sobre a situação desastrosa que a própria mídia ajudou, né, a trazer para cá, para os nossos dias. É difícil te perguntar, porque falta um pouco de meia-culpa também da imprensa, né? A imprensa é responsável muito fortemente pela própria expedição do Bolsonaro, né? Sim, a imprensa ela está vivendo uma coisa que às vezes ela se envolve eu queria achar um conceito, às vezes ela se envolve numa zona de sombra, como se não fosse nada com ela, não é? E às vezes notícias que são notícias não passam pelo filtro da imprensa. Em que país essa imprensa vive? Esse país é ditado, encenado. Ontem eu via na Globo News os risos, eu via, né, na Globo News, as caras e bocas dos âncoras, porque o Bolsonaro deu a migalha de abrir a porta do palácio para receber alguns jornalistas. Isso é desastroso, De Luca. A subserviência da mídia brasileira é lastimável.
E isso acontece mesmo com ataques a jornalistas, né? Os próprios jornalistas acabam sendo atacados, né? A gente viu o caso da jornalista do Estadão, do jornalista do Globo, sendo atacados pessoalmente por isso, né? Então a mídia não se importa nem com seus próprios jornalistas sendo atacados, né? Sim, eu tenho certeza, eu até queria dizer isso aqui, eu tenho certeza que os jornalistas do chão, os jornalistas da rua estão sofrendo, estão trabalhando de forma meio angustiada, estão sofrendo, mas quem manda na mídia é responsável por esse estado de coisas que a gente está vivendo hoje. Deixa eu aproveitar para ler mais alguns comentários. Gente, infelizmente, eu não sei o que aconteceu com a minha webcam, com o meu computador. Tá muito misturada a imagem, não dá para ver o fundo direito, mas vamos que vamos. Amanhã eu tento corrigir antes para ver se eu consigo. Ler alguns comentários aqui. A Soraya Santana, que lindo ouvir isso. Cegos por Lula. Calma aí. Livre. Cegos por justiça, saúde aos irmãos cegos, pela gratidão e reconhecimento ao Brasil de Lula. Todo o meu apoio e gratidão a essa iniciativa Lula Livre. O Antônio Sobral diz: não tenho medo de alguns bolsonaristas que se dizem valentes. Valente é quem resiste mesmo em condições de inferioridade. Valente é quem não se vende. A esperança vai vencer o medo de novo. Lendo, cadê? Mais alguns comentários. A Magda Famil falando que a Joana é do Nordeste, como eu falei antes, a Joana é da Universidade Federal da Paraíba, a gente se conheceu lá em João Pessoa. Como vocês sabem, eu morei 5 anos em João Pessoa. Tem mais comentário aqui. A Josi Negreiros diz: admiração total por Joana. E temos tantos seres que enxergam que são literalmente cegos para as patifarias desse governo, e isso desde a campanha. A Denise Garcia Lemos dizendo: muito bem, William, parabéns para a Joana. Muita gente aqui elogiando Joana, lembrando, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações. Quem puder ajudar, vire membro do canal, aqui embaixo tem um quadradinho azul, seja membro. Quem puder ajudar ainda mais, Brasil347.com.br/apoio, vire um assinante solidário. Joana, oi, fala. Ainda falando da carta, nós coletamos a assinatura de cegos trabalhadores, tem um agricultor, tem músicos, tem profissionais liberais, tem aposentados, tem estudantes, e, além de tudo, tem pessoas não cegas que vivem perto das pessoas cegas, que trabalham com elas, que também estão cegos por Lula livre, porque a gente joga com essa palavra cego no sentido de estar meio que alucinado, porque a sociedade brasileira precisa se alucinar por isso, né? Então, o movimento é tão bonito, a gente fez uma camiseta Cegos por Lula Livre, e a arte é do Maurício Balego. A gente tem essa audiodescrição e o trabalho de Libras, também de companheiros nossos que generosamente fizeram, tá? E, assim, o movimento é bonito, é muito solidário e, sobretudo, está regado a afeto. Afeto. Todo mundo quer se ver, todo mundo quer se abraçar e todo mundo quer gritar Lula livre. Joana, você falou agora há pouco sobre o primeiro deputado federal cego eleito no Brasil, o deputado Felipe Rigoni. Inclusive, eu tenho contato com ele para entrevistar ele aqui também no Leluc Entrevista. Logo mais, eu trago o deputado aqui. O deputado é do PSB do Espírito Santo, é um jovem deputado que foi o primeiro deputado cego do Brasil. A gente também viu, nesse ano, a primeira mulher indígena a ser elegida deputada federal. Eu queria saber, especificamente, como é que você vê a representação política das pessoas com deficiência, né? Por que a gente tem, obviamente, a gente ainda tem muita baixa representação de mulheres, de LGBT, de negros, mas quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, essa representatividade em espaços de poder é ainda menor. Para que você atribui essa baixa representação? Há uma situação cultural. As pessoas com deficiência ficaram por muito tempo nas casas, recolhidas em suas casas. Não havia política de acessibilidade, transporte, mobilidade, é muito difícil. E eu tenho medo que a gente também retroceda, porque nos anos 80 as pessoas com deficiência foram às ruas, gritaram, lutaram. Nos governos Lula e Dilma, nós tivemos muitos avanços, inclusive pessoas cegas nas pastas de governo, pessoas com deficiência nas pastas de governo e nas instituições de controle, como eu falei. Mas, veja, isso é cultural. A pessoa com deficiência,
ela era impedida de participar da sociedade por causa da ausência de políticas de acessibilidade, de políticas de empoderamento, não é? E é um milagre que eu fiquei assim encantada com tantas pessoas cegas envolvidas nesse movimento Lula Livre, que são sindicalistas, que são de esquerda e que porque, veja, houve um tempo em que as pessoas com deficiência precisaram lutar pelas suas causas, mas cada vez mais as pessoas estão se conscientizando de que é preciso lutar também pelas causas globais da sociedade, porque se uma sociedade progride, todo mundo progride junto, as pessoas com deficiência, a infância, os idosos. Então, é preciso lutar junto com toda a sociedade por um projeto global de cidadania, onde caiba todo mundo. E eu acho que as pessoas com deficiência estão acordando para isso, mas os processos de ascensão, assim como a mulher, assim como as coletividades negras, LGBT, as participações ainda são muito pequenas nos cargos de decisão, De Luca. Joana, a quantidade de comentários elogiosos aqui a você é muito grande, eu vou ler alguns só. Cadê? O João Nito Vilafortes, boa noite, Joana e De Luca. A Jo é tudo de bom, uma mulher aguerrida, trabalhadora, responsável, precisamos de mais Joanas. Sim, obrigada. A Lúcia Maria diz: parabéns à competente Joana Bellarmine e à iniciativa pela imprensa de ceder espaço a um dos segmentos mais vulneráveis e invisíveis do mundo, o das pessoas com deficiência. Só podia ser no 247. Eu que agradeço o elogio. E cadê? A Maria Siqueira fez uma correção aqui. Ela disse que o Juruna foi o primeiro deputado indígena. É verdade. O que eu disse é que a Joênia Wapichana foi a primeira mulher indígena a se eleger deputada federal. Exato. O primeiro homem foi o Juruna. Todo mundo sabe da história do Juruna. Joana, a gente espera poucos avanços em relação a qualquer pauta progressista nesse governo. Ainda assim, se você pudesse elencar uns projetos prioritários para as pessoas cegas, para as pessoas com deficiência, que projetos você elencaria que o poder público pode desempenhar um papel de mudar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência? De Luca, as tecnologias têm dado um avanço significativo à vida das pessoas com deficiência, porém, tudo que chega no Brasil é extremamente caro, de alto preço. E, por exemplo, na Europa, o governo ele tem um subsídio que ele adquire essas tecnologias e entrega às pessoas com deficiência que estão estudando, que estão trabalhando, não é? Aqui no Brasil, sequer há uma política de, como é que a gente chama? De desoneração, não, de diminuir os impostos, porque esses produtos todos são importados. Para você ter uma ideia, se inventou uma câmera em Israel que a pessoa cega pode pegar um livro em papel e ler. Essa câmera hoje chega à mão da pessoa cega no Brasil ao custo de 19 mil, quase 20 mil reais. Então, uma pessoa cega não tem condições de adquirir, porque as deficiências, em geral, elas acontecem nas camadas mais pobres da população. Então, os governos avançariam se eles pensassem em uma política de subsídio para a aquisição de tecnologias. Também, eu acho que precisa se pensar em pessoas cegas, ou se ouvir as pessoas com deficiência, elas estarem nos cargos decisórios, se permitir que essas pessoas, eu não gosto muito dessa palavra, mas se empoderem, não é? Participem, digam, junto com a sociedade, construam o país onde elas querem viver. Então, é um trabalho muito grande, viu, De Luca? O que me ocorre é se lutar por subsídio às conquistas tecnológicas, que são muitas, né? Fomento à pesquisa científica, porque no Brasil a gente tem pesquisa científica de boa qualidade, por exemplo, na Faculdade de Engenharia Politécnica da USP,
não é? E em muitas outras faculdades está se desenvolvendo produtos que são fundamentais para as pessoas cegas. Bengala com tecnologia, não é? Óculos com tecnologia, displays braille para que a pessoa possa tocar na tela do computador ou do celular na tela e possa ler em braille, não é? Então, há um conjunto de coisas a serem feitas e que eu acho que a luta vai se tornar muito mais encarniçada agora. Joana, a gente está se encaminhando para o finalzinho da entrevista aqui, muita gente comentando, não vou conseguir ler para todo mundo. Cadê? Analice Passarinho, Deise Ribeiro, Eduardo Tomé, Nilza Baesse, Daniel Silva, cadê? Ver se consigo ler alguns nomes aqui. Ismênia Seco. Pessoal, um monte de gente aqui que não se inscreveu no canal, viu? Então, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e virem membro do canal, gente. É baratinho, não é caro. E vocês ajudam o 247 a continuar fazendo o trabalho de mídia progressista contra-hegemônica nesse país onde a gente tem uma mídia hegemônica que é contra o trabalhador, que é contra as minorias. Então, é importante a gente ajudar a fortalecer o 247. Vamos se inscrever aí. Pelo menos uns 5 inscritos nesse programa, vai, gente? Por favor, vamos colaborar. Gente, eu apoio o 247. Viram só? Vamos seguir o exemplo da professora Joana Bellarmine. Vamos também se inscrever e virar membro do canal aqui do 247. Mas eu quero terminar dando espaço para você se despedir, Joana, e ler um superchat. O Flávio Emílio Costa diz que quer assinar a carta. Ele é deficiente visual, usou a hashtag aqui Cegos por Lula, e quer saber como é que ele faz para assinar. Cadê? E a Deise Ribeiro pergunta se você indica coletivos compostos por pessoas com deficiência de outras categorias, se não, como é que as pessoas fazem para participar, inclusive como é que as pessoas fazem para participar desse próprio coletivo que você faz parte. Já quero aproveitar para agradecer você ter cedido esse tempo para a gente, Joana. Eu sou um fã do seu trabalho, sou um fã da sua pessoa, e quero dar o espaço para você responder essas duas perguntinhas. Como é que faz para assinar a carta, como é que faz para participar do coletivo, e você dar suas considerações finais. Ok. A carta nós fechamos a coleta, tá? Nós fechamos hoje porque temos que produzir os formatos, Braille, Libras e todos os que a gente quer produzir. Mas as outras categorias, nós não convidamos porque foi um grupo organizado por pessoas cegas que já estavam na rede social, na mídia, né? Na mídia do WhatsApp. Agora, o que eu aconselho é que outros grupos se inspirem, né, em nosso exemplo e também organizem caravanas para dizer a Lula que estão inconformados com a sua prisão. De Luca, eu queria mandar um beijo muito grande para o grupo Cegos por Lula Livre. Queria dizer que há uma energia muito positiva em torno desse grupo. Nós estamos muito felizes. Vamos levar música, vamos levar poemas, vamos levar canto, né? E queria dizer também que eu admiro, tenho orgulho da sua prática de jornalista, admiro sua militância. Você é um exemplo. Quando eu crescer, quero ser como você. De Luca, muito obrigada pelo espaço. Ô, professor, assim fica difícil não ficar vermelho. Eu que agradeço você ter cedido esse espaço aqui para a gente, ter cedido seu tempo aqui para o pessoal do 247. Saiba que o espaço está aberto, sempre que precisar, é só falar, tá bom? Tá bom. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal que assistiu ao programa. A gente vai chegando ao fim de mais um The Luca Entrevista. Muita gente comentando. Infelizmente, não consegui ler todos os comentários, mas eu agradeço a todo mundo que comentou. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações. Sejam membros do canal e também continuem acompanhando o trabalho do Brasil 247, brasil247.com.br e a nossa programação aqui no YouTube. A gente volta amanhã. Amanhã eu tenho uma entrevista super bacana. Eu vou conversar com uma das ex-assessoras da Marielle Franco, que hoje é deputada federal no Rio de Janeiro. A Renata Souza, ela é uma das deputadas estaduais do Rio de Janeiro, hoje, desculpa, não federal. Amanhã eu vou conversar com ela sobre 1 ano da morte da Marielle Franco e sobre como é que ela tem visto as investigações. Então, não percam amanhã o The Luca Entrevista e continuem acompanhando a nossa programação. Tchau!